Você está ouvindo o podcast do Midiato. Olá, você está ouvindo as apresentações do terceiro simpósio Linguagem e Práticas Midiáticas, Crítica das Representações e Mediações, que celebrou 10 anos do nosso grupo de pesquisa. Ele foi realizado em abril de 2019, na Escola de Comunicações e Artes da USP e contou com a apresentação de 20 pesquisadores. A seguir, você vai ouvir a apresentação de Viviane Garbellini. Ela é pesquisadora e jornalista. Atualmente, é doutoranda na ECA USP, com tese sobre feminismo e estética no audiovisual. Nesse simpósio, ela falou sobre o longa-metragem Chega de Fio-Fio. O documentário retrata o assédio sofrido por mulheres em espaços públicos. Viviane analisa as questões feministas entre a forma e o conteúdo do filme. E o título da minha apresentação, que é Representações do Assédio em Chega de Fio-Fio. O Chega de Fio-Fio é um filme que eu não sei se vocês viram, é um documentário brasileiro que saiu no ano passado, vai completar 1 ano. E ele faz justamente um contraponto com o trabalho da Natália. Por isso que eu acho que o nosso trabalho dialoga não pela semelhança, mas pela contraposição. Mas antes eu vou me apresentar. Boa tarde. Meu nome é Viviane Garbellini. Eu sou ingressante do doutorado, orientada da Rosana, e agradeço também ao Midiato pela oportunidade de falar. E esse tema específico, ele é um recorte do meu projeto de tese. Então, na minha tese, tem várias câmeras apontando. Na minha tese, eu vou falar sobre 4 filmes, são 4 documentários, 2 longas e 2 curtas, e esse é um deles. E o que eu trago aqui, então, é um recorte desse recorte maior que eu estou fazendo. Então, tá, Chega de Fio-Fio, por favor. É um documentário brasileiro, é um longa-metragem, ele tem 1 hora e 13 minutos, lançado ano passado. E ele é um desdobramento da campanha homônima, Chega de Fio-Fio, do Think Yoga. A campanha foi de 2013, e ela mapeou assédios em espaços públicos, para resumir bastante. Uso de financiamento coletivo, então teve aí pela plataforma Catarse, né, uma arrecadação de financiamento, o que eu acho importante também para a gente pensar modelos, né? A gente estava falando Mulher Maravilha, um modelo hollywoodiano, uma produção enorme e tal, e agora a gente está falando de documentário que é por produção, por financiamento coletivo. São 2 diretoras, a Amanda Kamanchek e a Fernanda Frazão, são 2 mulheres. E aqui, mais do que uma autoria feminina, eu estou trabalhando com a hipótese de uma autoria feminista. Eu não sei se esse termo é usado, fica aí a primeira dúvida para vocês, mas eu tenho pensado muito na autoria feminista, porque além de mulheres, elas estão trazendo uma perspectiva que eu acho que a gente pode classificar mesmo como feminista. E o tema aí em específico, né, o tema geral seria, então, posicionamento da mulher, a representação da mulher, etc. E mais especificamente o assédio em espaços públicos. É sobre isso que o filme vai tratar. E aí vai tratar dessa tal da cantada, né, que para muitas pessoas é um elogio. E aí a gente tem a perspectiva desde uma pessoa que acha que isso é um elogio até uma perspectiva mais problematizadora, né, que isso pode ser até um crime, uma coisa muito séria. E aqui, basicamente, o ensaio que eu pretendo fazer, que eu estou fazendo aqui é o primeiro passo, é relacionar essa diversidade de mulheres que vão aparecer no filme com a pluralidade de pontos de vista numa coisa um pouco mais profunda, relacionando forma e conteúdo. Por quê? Como é que é o dispositivo do filme? A gente tem as entrevistadas, que são depoentes, elas vão falar da experiência delas mesmo na rua, como elas sofrem o assédio, etc. As especialistas, que vão falar numa posição ali de alguém que detém o saber, que vai explicar a situação, vai contextualizar e tal. Tem uma roda de homens que vão falar sobre esse assunto. E uma mulher com uma microcâmera. Lembra do Google Glass? Aquela como se fosse uma microcâmera, que então o ponto de vista dela é quase literal, né? Um ponto de vista que está muito próximo da vista e tal. E aí, o que eu comecei a pensar foi que, na questão da direção de fotografia, né, da fotografia do filme, com esses pontos de vista. Por quê? Existe uma diversidade de mulheres, ainda que ela ela tenha um limite, mas existe uma diversidade. E existe uma diversidade também das formas que essa filmagem é feita. Então, eu acho que dá para relacionar a forma e o conteúdo nesse sentido, porque a gente tem recortes do tema. Então, por exemplo, a Rosa Luz, a Teresa Chaves e a Raquel Carvalho. São mulheres em diferentes pontos do Brasil e que têm vivências diferentes. Por quê?
porque tem corpos diferentes. Então entra a questão de cada uma vai falar de uma vivência que é muito própria, e é muito própria porque é o corpo. Então é assim que eu vou fazendo as relações de corpo e poder entre o público e o privado. O título da tese é quase isso que eu falei agora. Então, modos de filmagem diversos. Eu tenho pensado bastante nessas palavras. Diversidade, pluralidade, multiplicidade. E eu confesso que ainda não escolhi assim, qual que é a mais acertada, então estou trabalhando assim com essas por enquanto. Então, acho que ficou claro, né? Então, pluralidade de pessoas falando, de pontos de vista sobre o assunto e também dos pontos de vista pensando na câmera. E aqui vem a perspectiva com a qual eu trabalho, que a Natália já adiantou também, né? Que é uma perspectiva que a gente compartilha, que é da interseccionalidade. Aqui eu fiquei em dúvida de como trazer em uma imagem a interseccionalidade, né? Eu trouxe a Djamila Ribeiro, que é uma filósofa, uma pensadora brasileira, que fala bastante sobre. Ela fala sobre feminismo negro, né? Defende uma perspectiva de feminismo negro e também de interseccionalidade. Então eu acho que ela representa bem esse conceito. Enquanto um conceito, ele foi feito no final da década de 80, né? Acho que o marco seria o trabalho da Kimberly Crenshaw, que às vezes não sai quando eu vou falar, mas ela é uma autora importante, mas não é com ela que eu vou trabalhar especificamente. Eu queria trabalhar com a perspectiva da Angela Davis, de raça, classe e gênero, né? Que eu acho que ele tem uma semente de uma ideia de interseccional, e atualizando para hoje em dia, né? E contextualizando para o Brasil, com a Flávia Biroli, que é uma cientista política da UNB, que faz um trabalho que é interseccional nesse sentido de que leva outras desigualdades em consideração na hora da análise, né? Porque é impossível analisar esse filme, eu acho, sem levar em consideração alguma coisa nesse sentido, assim, que são mulheres diferentes, dando depoimentos diferentes, justamente porque os corpos são diferentes e por isso elas têm desigualdades diferentes. Então, a Rosa Luz é uma mulher trans, a Raquel é uma mulher branca, a Raquel é uma mulher negra e a Tereza é uma mulher branca. Falei certo? Enfim, cada uma tem corpos diferentes que vão envolver racismo e outras desigualdades dentro da desigualdade maior. E aí, o que eu tenho pensado para construir esse ensaio é isso. Primeiro, os conceitos do Nichols, que eu acho que é um autor de base assim, para analisar documentário, em especial em dois conceitos que ele traz, que é o da voz no documentário e o da ênfase do documentário. Então, quanto à voz, o Nichols vai falar de documentários, começa a falar dos dispositivos, que vão ser a voz de Deus, e é esse tipo de voz que vai narrar uma experiência, sendo que a gente pode trazer isso para cá pensando numa polifonia, né? Então, aqui não tem nada disso. Não é um documentário expositivo, não tem uma voz que vai definir, não é uma voz masculina, são várias vozes e o mais importante, falando por si. Então tem a roda dos homens que vão falar de como eles pensam, tem a roda, aliás, tem as especialistas falando, que vão falar de acordo com o que elas sabem, e o mais importante, as entrevistadas, né, que vão ser depoentes, que vão falar de um problema social a partir de uma voz individual. Por isso que eu acho que a questão da ênfase do documentário também é interessante, porque esse é um tema que está muito nisso, né? É uma questão social que é vivida individualmente. Então, tem esse jogo, né? São, às vezes, crimes, e aí como é que a gente vai falar disso, sendo que existem vários outros recortes, justamente porque os corpos vão imputar essas diferenças. E aí, trabalhando isso já no grupo, né? Já começaram as primeiras observações que existem limites da diversidade do filme. Então, o que eu quero dizer com a representação diversa é que existe uma pluralidade, mas que também ela não consegue, acho que seria impossível representar a diversidade da realidade, né? Então, o primeiro ponto é esse, existe uma diversidade, e o que eu percebo é a questão da geração, porque na fala das depoentes, as três têm diferenças entre si, mas a idade é um pouco parecida. O que não é a mesma coisa nas especialistas, porque tem 4 mulheres falando nesse lugar de especialista, 2 são mais na faixa dos 30 e 2 já são mais, não sei a idade delas ainda, mas sim, são mais velhas. Então eu já captei que existe aí uma diferença. E além do limite à diversidade, existem também as limitações dessa análise que é interseccional, que aí são desafios que eu estou começando a ter de como analisar isso sem dividir, né? Porque tem uma autora do feminismo negro que fala, né, que não existe uma hierarquia
dos tipos de discriminação, elas são vividas de uma vez só. Mas aí quando a gente chega da análise, quando a gente tem que classificar e fazer escolhas, isso também se coloca como uma dificuldade para a qual não tenho resposta ainda, mas que eu tenho pensado nisso, de fazer uma análise responsável levando em consideração cada uma dessas diferenças, trazendo enquanto assuntos, que é o que eu pretendo fazer. Então, se a Rosa Luz ela é trans, ali é o meu gancho para falar sobre a questão trans e, enfim, tudo isso. A Raquel seria o gancho para falar sobre racismo tal, e ela também é uma mulher lésbica, então também a questão de feminismo lésbico, etc. E é isso que eu tenho tentado fazer, essas relações de forma e conteúdo, e esse filme eu acho que ele é bem rico para fazer essa análise. Consegui, comprei. Obrigada por nos acompanhar até aqui. Todas as apresentações estão em nosso site. Confere lá, usp.br/Midiato. Até a próxima! Esse podcast é uma produção do Midiato, da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo. Ele foi produzido em agosto de 2019 e gravado no Departamento de Cinema, Rádio e TV da ECA USP.